Galera, agora não tem mais como fingir que não tá acontecendo nada. Até porque até ontem a gente ainda tava naquela fase de tipo, ó, calma, pode ser um rumor, pode ser só insider falando coisa, pode ser só expectativa de fã. Só que de repente a própria Sony começou a se mexer de um jeito que muda completamente o clima dessa história. Afinal, quando o estúdio começa a mexer em site oficial, quando a arte promocional começa a circular por aí, quando uma versão dublada começa a circular nos bastidores, é porque, meus amigos, o negócio saiu do campo da teoria e entrou no território que a gente conhece muito bem. Sim, galera, o trailer tá chegando. E o mais interessante não é nem isso, porque junto com toda essa movimentação, começaram a surgir também detalhes que podem aparecer dentro desse trailer. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Então já chega nesse vídeo deixando seu like, se inscreve no canal e vamos nessa! Eu sou Eric Brelaz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos lá, né, galera, por onde a gente pode começar essa história toda? Porque de verdade, até hoje, depois de anos fazendo conteúdo de super-heróis aqui pra vocês, eu ainda acho impressionante como o universo do Homem-Aranha, ele consegue enlouquecer a internet em questão de horas. Basta aparecer um mínimo sinal sobre um trailer ou qualquer coisa do gênero envolvendo o personagem e pronto, todo mundo vira uma espécie de detetive. E o bizarro é que agora é um pouquinho diferente, agora a parada realmente faz sentido, entendeu? E eu digo isso porque nos últimos dias, praticamente todos os grandes insiders, eles começaram a falar a mesma coisa. O trailer de Homem-Aranha, O Novo Dia, vai sair essa semana. Só que o que realmente chamou a atenção do público não foi nem isso, mas sim a movimentação oficial da Sony. O site Spider-Man Brand New Day, que já tinha dado alguns sinais de vida antes, agora finalmente entrou no ar de verdade e isso é muito importante. Porque o estúdio, ele não ativa um site oficial assim do nada. Normalmente isso acontece quando eles já estão prontos para começar a lançar uma sinopse, imagens do filme, galerias de foto, trailer, todo o pacote de divulgação. Ah, e além disso também tem um outro detalhe bem curioso dentro dessa história. Um usuário do Reddit encontrou no sistema do site oficial vários links ligados ao trailer, à sinopse e também uma galeria de fotos. Ou seja, a galera da produção do Homem-Aranha Novo Dia já tá prontinha para trazer o trailer pra gente. Basicamente o que eles estão fazendo é arrumando toda a vitrine para daqui a pouco tudo ser mostrado pra gente. E ó, não acaba por aí não, tem mais coisa. Nesse mesmo sistema já existe um espaço reservado para o trailer no YouTube, o que significa que o lugar onde o vídeo vai entrar já tá preparado. Então é como eu disse lá no começo, o que a gente tá falando aqui não é um negócio que é um rumor, é um insider, não. Toda a estrutura, ela já tá montada, rapaziada. Tá, mas agora pega isso que eu acabei de falar e junta com isso aqui também. Uma nova arte promocional acabou aparecendo no site da Sony, mostrando a logo do filme e também o novo símbolo do traje do Peter que ele vai usar em Brand New Day. Tudo isso mostra claramente que o estúdio começou a preparar o terreno. E isso é uma coisa que eu já venho pensando já tem um tempinho e querendo ou não conversa com uma coisa que eu já comentei aqui também com vocês já tem um tempo. Afinal, tanto a Sony como a Marvel, elas sabem que o que a gente vai ter agora não é apenas só mais um filme do Homem-Aranha, não é isso. O que a gente vai ter agora é o primeiro filme do Peter Parker depois de No Way Home, depois de todo o apagamento de memória, depois do fim daquela fase em que ele estava extremamente conectado ao Tony Stark, à tecnologia e também aos Vingadores. Agora, galera, a situação ela é outra. Então o marketing ele precisa vender exatamente isso, um recomeço, um novo capítulo, um verdadeiro novo dia na vida do Peter Parker. E o trailer ele precisa ser a primeira grande prova de que isso realmente vai rolar no filme. Um outro detalhe que também acabou chamando muita nossa atenção foi a informação envolvendo o órgão de classificação indicativa da Coreia. Segundo os registros, o primeiro trailer do filme já teria sido classificado por lá. E quando isso acontece, normalmente significa que o material já tá pronto ou muito perto disso. Ou seja, mais uma vez mostrando aqui pra vocês, o que a gente tá falando não é rumor, não é teoria, não é nada disso. O que a gente tá vendo agora é aquele lance mais burocrático, aquele negócio de tipo, classificação indicativa, aonde o trailer vai ser liberado e tudo mais, onde que vai aparecer primeiro, são essas coisas, entendeu? O que mostra pra gente mais uma vez que sim, o trailer tá perto de sair, mas não é só isso não. Em alguns países, como a Índia, por exemplo, o trailer ele já teria passado por alguns processos de dublagem, e isso é outra pista muito forte, porque quando o material ele começa a ser preparado para vários mercados ao mesmo tempo, significa que o lançamento global está sendo organizado. Ou seja, a pergunta já não parece ser, será que o trailer vai sair? Ela começa a ser tipo, quando o trailer vai sair? E essa conversa toda ela fica ainda mais interessante quando a gente parte por algumas informações que já estão rolando há um tempinho sobre a duração do trailer. Segundo o Beyond the Reporter, a primeira
da prévia de Spider-Man Brand New Day teria 1 minuto e 59 segundos de duração. E gente, uau, é um trailer grande, e isso muda muito o que a gente estava imaginando. Porque o que a gente teria então não é um teaser curtinho de uns 30 segundos, não. Seria tempo suficiente para mostrar algumas cenas de ação, um pouco da história e talvez até mesmo alguns personagens importantes. Ah, e ao mesmo tempo que apareceu essa notícia sobre o tempo de duração do trailer, também apareceu um suposto trailer vazado que teria sido recriado usando inteligência artificial para evitar alguns problemas de direitos autorais. Só que até agora ninguém sabe se as cenas desse vídeo realmente representam o trailer verdadeiro. E isso acaba levantando uma pergunta bem interessante, né? Quantas versões do trailer realmente existem? Porque vamos lembrar um pouco, né, galera? A gente já teve rumor de trailer vazado antes, descrição diferente circulando na internet e agora até uma duração de trailers diferente. Não seria nem um pouco bizarro a gente imaginar que depois de tantos vazamentos que a Sony teve, ela acabou montando várias versões do trailer diferentes para que aí uma fosse escolhida e essa sim fosse liberada pro público. E de verdade, galera, se isso estiver realmente rolando, pô, eu ainda acho até melhor. E eu digo isso porque por causa de todos esses vazamentos que a gente teve, cara, se eles mexeram muito mais dentro do trailer e eles acabaram planejando algo pra gente muito mais bem elaborado, montaram algo muito mais interessante, pô, isso daí é muito melhor. Até porque, como eu já disse, a mensagem que esse trailer tem que passar, ela é muito clara. Precisamos ver o Peter Parker voltando ao básico, só que em um mundo muito mais perigoso. Segundo a descrição que circulou na internet, o trailer começaria mostrando o Peter Parker tendo uma vida normal em Nova York depois de No Way Home. É claro que, pô, a gente tá falando do Homem-Aranha, né? Então o nível de normalidade da vida dele é um pouco diferente da nossa, entendeu? A ideia seria mostrar o Peter cansado, quebrado financeiramente, tentando estudar, trabalhar em pequenos bicos e ao mesmo tempo tentando equilibrar a vida de herói. E nossa, gente, eu fico até imaginando, porque, cara, se isso realmente aparecer no trailer, eu acho ótimo. E eu tenho certeza que se isso rolar, realmente muita gente vai finalmente parar de, pô, ficar enchendo o saco do Homem-Aranha do Tom Holland. Até porque toda essa história, ela remete muito mais à origem do personagem. Esse negócio dele querer ir atrás de emprego, ficar tentando, se matando, né, pra pagar o aluguel, ele tentando que conciliar a vida pessoal com o Homem-Aranha, pô, algo que a gente viu muito presente dentro da trilogia do Homem-Aranha do Tobey. Além disso, segundo essa descrição, o Peter também estaria tentando fazer faculdade enquanto trabalha em pequenos bicos, o que já cria uma vibe bem mais urbana e bem mais pé no chão. Aí, um outro ponto interessante sobre essa descrição é que ela menciona que a gente teria um possível salto temporal rolando depois de No Way Home, o que acaba levantando algumas coisas interessantes, tipo, será que a gente veria um Peter mais maduro, dessa vez um pouquinho mais velho? Quanto que seria esse salto temporal, de quantos anos? Será que dessa vez a gente veria um Peter mais solitário, dessa vez mais acostumado em ser apenas o Homem-Aranha, mas ao mesmo tempo cansado da vida dele? Pô, isso daí sempre foi um dilema muito grande na vida do personagem e eu adoraria ver algo assim. E eu digo isso porque isso é algo muito presente na vida do personagem. Gente, as vitórias do Homem-Aranha, normalmente elas vêm como uma consequência. Pois é, ele vence, mas ao mesmo tempo ele perde. E essas derrotas, elas vêm na vida pessoal dele. Outro ponto interessante na descrição é a ideia de que reportagens na TV mostrariam uma Nova York ficando cada vez mais perigosa com o aumento da criminalidade e a ausência de grandes heróis como os Vingadores. E isso seria muito legal de ver, porque isso conecta o filme ao MCU sem precisar depender de participações especiais o tempo todo. É simplesmente o mundo reagindo à ausência desses super-heróis, enquanto o amigão da vizinhança tem que pelo menos lidar com o que ele consegue. Depois disso, veremos o Homem-Aranha balançando por Manhattan com o seu traje vermelho e azul bem mais fiel aos quadrinhos e bem menos tecnológico do que os trajes da fase Stark. E isso é algo muito importante, porque esse filme precisa passar essa sensação de que o Peter agora ele tá sozinho, ele não tem mais laboratório, ele não tem mais tecnologia emprestada, ele não tem mais os Vingadores por perto. É só ele, a cidade e os problemas que vêm com isso. Ah, e as cenas de ação também seguem essa mesma ideia. O Homem-Aranha agora enfrenta criminosos de rua e corre atrás de um vilão misterioso pela cidade. E depois de tanto multiverso nos últimos filmes, talvez isso seja exatamente o que o personagem precisava agora. Mas é claro que por se tratar de um filme que se passa dentro de um universo compartilhado, a gente não precisa se
travar só nisso. E um bom exemplo disso que eu tô falando, pô, é a presença do Justiceiro. Colocar o Justiceiro nessa história muda completamente o clima do filme. Afinal, ele representa um tipo de justiça muito mais violenta e extrema. E isso força o Peter a confrontar um lado bem mais sombrio do combate ao crime. E narrativamente, isso pode pesar bastante. Outra peça muito importante nessa história é a atriz Sadie Sink. Segundo os rumores, a personagem dela estaria ligada ao conflito principal do filme. E aí entra todas as teorias de que ela poderia estar interpretando a Jean Grey. Isso ainda não é confirmado, é claro, mas vários rumores apontam para isso. Outra coisa comentada também é o DODC, que poderia estar atrás dela, tentando prender ela ou estudar a personagem por causa dos seus poderes. E bom, vamos lá, porque se isso realmente estiver presente dentro do filme, o negócio fica interessante, viu? E eu digo isso porque aí o Brave New Day não seria só um recomeço do Homem-Aranha, não seria só um filme do Cabeça de Teia, não. O que a gente poderia estar vendo seria, na verdade, um filme que seria a porta de entrada para algo muito maior presente dentro do MCU. Imagina só o cenário, o Peter tentando proteger uma jovem superpoderosa que está sendo perseguida pelo sistema. O Justiceiro atravessa essa história com métodos muito mais brutais. E uma Nova York cada vez mais perigosa ao redor. Isso mistura uma trama urbana, conspiração e o começo de algo muito maior. E segundo a descrição, o tom do trailer, ele também terminaria numa vibe bem mais sombria, com o Homem-Aranha enfrentando um inimigo desconhecido no escuro, enquanto uma narração no fundo sugere que o Peter precisa decidir se ele é ou Peter Parker ou o Homem-Aranha. E eu adoro esse tipo de coisa porque, gente, no fundo, isso é a essência do personagem. A pergunta final, ela sempre foi isso. Quando o personagem vai decidir ser o Peter Parker ou o Homem-Aranha? Os dois podem coexistir, sim ou não? Pelo visto, é isso que a gente vai descobrir ao longo desse filme. Muita gente também tá comentando, e aí, quando que a gente vai ter então a data do trailer? Quando é que ele chega? Bom, eu já vi que tem muito insider apontando pra quarta-feira, isso aí, essa quarta-feira, e também apontando pra terça-feira. Fora que eu ainda imagino que a gente pode ter um pequeno teaser mostrando que o trailer final vai sair no dia seguinte. Então, se eu fosse pra eu apostar, quarta-feira, quinta, seria exatamente os dias que eu apostaria. Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. E aí, tá hypado pro filme? O que você acha que vai ter presente dentro desse trailer? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo, abraço e até o próximo vídeo. Tchau!